Queridos alunos, continuando a nossa matéria de legislação radiológica, nós também temos a Lei 10.508, de 10 de julho de 2002, sendo que ela só faz o seguinte: altera o inciso do artigo 2º da Lei 7.394, de 29 de outubro de 85. Isso nada mais é do que transformar a leitura de segundo grau para ensino médio na lei. Mas só que vocês vão reparar quando nós entrarmos no decreto que isso só é alterado na Lei 7.394 e não é alterado no decreto-lei que a gente vai ver a seguir. No decreto-lei 92.790, ele é de 17 de junho. Isso, desculpem que na outra eu falei 10 de junho, então estamos corrigindo, fazendo a resenha. É 17 de junho de 1986. Ele foi publicado pelo Diário Oficial da União no dia 18 de 6 de 1986. Ele regulamenta a Lei 7.394. Né? O que é isso? A lei, quando surge, ela não está pronta para ser aplicada. Então, o decreto ele vem para dar aplicabilidade à lei, quer dizer, fazer com que essa lei possa ser executada. Então, por conta disso, né, o decreto ele sempre vem maior do que a própria lei. Então, vamos ver algumas das questões que surgem aí dessas mudanças que são importantes nós sabermos, porque quando cai em concurso público também a sua legislação deve cair. Então vamos lá. Logo no início, eles não alteram, né? O que é um artigo 1º na lei, no artigo 2º aqui do decreto, vai dizer as áreas de atuação do técnico da radiologia, que continuam sendo as mesmas 5. Quer dizer, radiológica no setor diagnóstico, radioterápica no setor de terapias, razoisotópicas no setor de radioisótopos, industriais no setor industrial e de medicina nuclear. Bem, aí então também ele vai falar que os portadores, né, para o exercício da profissão de técnico vai ser permitido aos portadores do certificado de conclusão do primeiro e segundo grau ou equivalente que possuam formação profissional por intermédio de escola técnica com mínimo, olha aí, de 3 anos de duração. Veja bem, hoje em dia nem o tecnólogo faz 3 anos de duração de curso. Quando lá em 86 foi promulgado, né, saiu como 3 anos, porque praticamente se queria que tivesse uma formação quase que de nível universitário, já que pedia o segundo grau praticamente para técnico em radiologia completo. Mas veja bem, tiveram que fazer uma portaria para poder chegar e mudar isso, porque a maioria dos cursos estavam adequados, né, à própria formação dos cursos técnicos, como de enfermagem, que existiam na época. Então, para não perder, o próprio Conselho Nacional ele fez essa alteração através de uma portaria. Bem, 2. Aos portadores de diploma de habilitação profissional expedido por Escola Técnica de Radiologia, veja bem, registrado no Ministério da Educação. Na Lei 7.394 não indica qual local. Aqui já diz e dá nome aos bois qual é o ministério responsável, né, pelo cursos de radiologia. No artigo 4, né, vai dizer que para se instalar as escolas, elas precisam previamente ser reconhecidas também pelo Ministério da Educação. E praticamente eles vão apenas dando o quê? Nome aos bois. Tudo que tem aqui até o momento tem na própria lei. Né? As escolas técnicas só poderão ser reconhecidas se apresentarem condições de instalação satisfatória, o que já tinha na lei. Os programas serão elaborados, aí sim fala, pelo Conselho Federal de Educação e válidos para todo o território nacional, sendo sua adoção indispensável ao reconhecimento do curso. O que isso significa? Você se formando aqui pelo CEPRAMED, você pode exercer a sua profissão
em qualquer parte do país. Só tem uma coisinha. Você vai ter que estar inscrito no conselho profissional da sua região. Aqui é o CRTRRJ, se você for lá para Paraíba, vai pegar o Conselho Regional da Paraíba, vai ter que se registrar lá, se for para o Rio Grande do Sul, qualquer lugar, você vai poder estar exercendo, porque o curso ele tem reconhecimento nacional. Bem, parágrafo 2º. Em nenhuma hipótese poderá ser matriculado candidato que não comprovar a conclusão do curso de nível de segundo grau equivalente. Quer dizer, é um dos poucos cursos, é o único curso técnico que pede o ensino médio completo. Na enfermagem, por exemplo, não, você pode estar cursando. Terceiro, parágrafo 3º. O ensino das disciplinas será ministrado em aulas teóricas, práticas, estágios a serem cumpridos, tudo isso tem na lei. Os centros de estágio, assim como a lei está falando a mesma coisa, que tem que ter serviços de saúde e pesquisa são condições essenciais para a prática da profissão. A admissão à primeira série da escola de rádio dependerá, primeiro, do cumprimento dos dispostos, quer dizer, a pessoa tem que ter um ensino médio completo, coisa e tal, numa escola devidamente comprovada, da aprovação também do exame de sanidade e capacidade física, o qual incluirá obrigatoriamente o exame hematológico, quer dizer, é aquele exame que você tem que fazer para poder ir para o estágio. Parágrafo único. Salvo decisão médica em contrário, não poderão ser admitidos em serviços de terapia de rádio nem de randon as pessoas de pele seca, com tendência a fissuras e com verrugas, assim como as de baixa acuidade visual não corrigida por coisa de lentes. Quer dizer, são algumas das situações de saúde que impedem o exercício da profissão. O artigo 8º vai falar sobre as escolas técnicas, né? Que existentes a serem criadas, elas vão ter que se remeter, aí novamente diz, ao Conselho Federal de Educação. Quer dizer, reprise do que está lá na lei, mas dizendo aonde elas devem se referir. Quer dizer, o que não há na lei, tem no decreto. O artigo 9º vai dizer que os diplomas expedidos devidamente reconhecidos em âmbito nacional, aquilo que eu falei, você vai poder exercer a sua profissão em todo o território nacional, registrado no Conselho Regional da região. Parágrafo único. Concedido o diploma, fica o técnico em radiologia obrigado a registrá-lo nos termos deste decreto. Os trabalhos de supervisão e aplicação das técnicas radiológicas e seus respectivos setores serão da competência do técnico em radiologia. Quer dizer, você só pode ter supervisão, na época do estágio, de um profissional de radiologia. O tecnólogo pode? Sim. Ele também é um profissional de radiologia. O técnico pode? Sim. O médico radiologista? Não, porque ele é médico. Artigo 11. Passam assegurados todos os direitos aos operadores de raio-x devidamente registrados. Isso era para os profissionais que estavam exercendo a profissão antes da regulação da mesma. Quer dizer, aquelas pessoas que já trabalhavam na radiologia, trabalhavam como técnicos em radiologia, mas não tinham tido nenhuma formação e tinham um tempo de serviço suficiente para poder estar registrados. Então, eles deveriam estar registrados na Divisão Nacional de Vigilância Sanitária, que é o DIMED, e também poderiam fazer o curso na condição de ouvintes, prova nem nada, isso naquela época. O artigo 12 vai falar agora, que é a parte mais importante do decreto, sobre a questão dos conselhos nacional e regional. Na lei, só vai falar um artigozinho dizendo que fica criado o Conselho Nacional dos Técnicos em Radiologia e os indivíduos regionais de acordo com o Conselho Federal de Medicina. Quer dizer, não diz nada de como deve ser. Aqui no decreto tem tudo esmiuçado de como um conselho deve funcionar. Então prestem atenção. Né? Aí no artigo 12 diz que o Conselho Nacional e Regional são criados, né, pelo artigo 12 da Lei 7.394, de 29 de outubro, e constituem em seu conjunto uma deles dotar de personalidade jurídica
direito público, que é uma autarquia. A autarquia é uma empresa? A autarquia é uma pessoa jurídica, né, com direitos a promulgar leis para uma particularidade. Toda autarquia ela pode criar uma portaria para poder chegar e legislar sobre a área de abrangência dessa autarquia. Por isso, o Conselho Nacional ele é uma autarquia, assim como os regionais. O Conselho Nacional e o Conselho Regionais de Técnico em Radiologia são os órgãos supervisores, né, da ética profissional, visando o aperfeiçoamento da profissão. A básica do Conselho, né, é praticamente orientar, disciplinar e fiscalizar. Gravem essas 3 palavrinhas: orientar, disciplinar e fiscalizar. Essa é a função básica de todos os conselhos que, provavelmente, se vocês já viram ética, está lá no Código de Ética. Bem, o Conselho Nacional, ao qual ficam subordinados os conselhos regionais, terá sede no Distrito Federal, né? Praticamente ele vai ficar lá em Brasília, e regionais das devidas regiões que forem abertas pelo Conselho Nacional. A jurisdição do regional poderá abranger mais de um estado se as conveniências assim admitirem. O que é isso? Um local que tem muito pouco, de que não dê para num estado fazer o conselho, ele vai ser assabarcado por um regional de outro estado. Artigo 15. Né? O Conselho Nacional dos Técnicos em Radiologia comporta de 9 membros eleitos juntamente com outros tantos suplentes, todos de nacionalidade brasileira. Quer dizer, são 9 membros efetivos e 9 suplentes. Parágrafo único. A duração dos mandatos do membro do Conselho Nacional de Tecnologia será de 5 anos. Aí aqui fala agora das atribuições do Conselho. São bastantes. Primeiro, organizar o seu regimento, quer dizer, as normas de como o Conselho deve funcionar. Aprovar o regimento interno organizados pelos regionais, quer dizer, regionais têm que remeter ao nacional e o nacional aprova ou não aprova. Instalar os conselhos regionais dos técnicos de radiologia, definindo a sede e jurisdição, bem como promovendo a eleição de seus membros e lhe dando posse. 4. Votar e alterar o Código de Ética Profissional ouvido os conselhos regionais. Promover quaisquer diligências, verificações relativas ao funcionamento dos conselhos regionais dos estados, território, Distrito Federal. Praticamente, são atribuições, é aquilo que ele é responsável por estar fazendo, por estar executando. É a obrigação do Conselho Nacional fazer esse tipo de coisa. A diretoria do Conselho Nacional, secretário e tesoureiro, gravem isso. O presidente, o secretário e o tesoureiro residirão no Distrito Federal durante todo o tempo dos seus mandatos. Isso foi revogado pelo decreto 5.211, agora eles não precisam mais morar lá. Né? A renda do Conselho Nacional será constituída, preste atenção, de 1/3 das anuidades cobradas pelos conselhos regionais. O Conselho Regional cobra a anuidade e 1/3 é mandada para o Nacional. 1/3 da taxa de expedição das carteiras profissionais. Quando vocês se formarem, vão ter que tirar a carteirinha, vão pagar por ela, 1/3 vai para o Nacional. 1/3 das multas aplicadas pelo Conselho, doações ilegais, subvenções oficiais e bens e valores adquiridos. Quer dizer, todas esses 6 itens são as bases, né, de que vai manter o Conselho financeiramente. O artigo 20 vai dizer que a eleição do primeiro Conselho Nacional dos Técnicos em Radiologia seria promovida pela Federação da Associação dos Técnicos em Radiologia. Quer dizer, isso é mais histórico, né? Isso já aconteceu lá quando ele foi criado. É um artigo que só estava dizendo de como seria a primeira eleição. É bom estudar, porque quem sabe alguma coisa pode vir a acontecer mais tarde no concurso público. Mas para o nosso interesse, é só um dado histórico, que isso aí, o artigo 20 fala sobre a primeira eleição, como deveria ser executada. O artigo
enquanto não for elaborado e aprovado o Conselho Nacional dos Técnicos, Código de Ética Profissional, vigorará o Código de Ética do Técnico em Radiologia, elaborado e aprovado por unanimidade na Assembleia Geral Ordinária da Federação das Associações de Técnicos em Radiologia dos Estados do Brasil. Quer dizer, o primeiro Código de Ética foi de 1971. Depois teve o de 2006, agora tem o de 2011, mas, novamente eu repito, tenham o site do Conselho Nacional no seu computador. De vez em quando dê uma checada lá, porque o Código de Ética Profissional de vocês pode ser que atualize. E se ele for atualizado, é bom você ter sempre a última edição. Né? Eu faço isso e gostaria que vocês fizessem também. O artigo 22 vai dizer que o Conselho de 9 membros regionais, né? De 9 membros, assim como o Conselho e também outros 9 suplentes. Né? O Conselho Regional será organizado à semelhança do Conselho Nacional. Então, 9. Então, vai ter presidente, secretário e tesoureiro. A mesma coisa. Então, a competência dos regionais, que é deliberar sobre a inscrição e cancelamento no Conselho, manter um registro de técnico em radiologia legalmente habilitados com o exercício da respectiva região, fiscalizar o exercício da profissão de técnico em radiologia, conhecer e apreciar e decidir assuntos, né, atinentes à ética profissional, impondo as penalidades que couberem, elaborar a proposta do seu regimento interno, submetendo à aprovação nacional, expedir carteira profissional, velar pela conservação da honra e dependência do Conselho pela livre exercício dos direitos dos radiologistas, promover por todos os meios ao seu alcance o perfeito desempenho técnico e moral da profissão e o prestígio e o bom conceito da radiologia e dos profissionais que a exerçam. Bem, 9. Publicar relatórios anuais dos seus trabalhos em relação dos profissionais registrados, exercer os atos de jurisdição que por lei lhes sejam cometidos, quer dizer, uma série de competências. Aí a renda dos conselhos é taxa de inscrição, 2/3 da taxa de expedição de carteira, 2/3 da unidade, já que 1/3 vai para o Conselho Nacional. Né? Doações e legados, subvenções oficiais e bens e valores adquiridos. As penas disciplinares aplicadas pelos conselhos regionais aos seus membros são as seguintes: se um técnico ele vier a praticamente a ter uma infração no exercício da profissão, ele vai precisar ser penalizado. Se chegar ao Conselho Regional, ele vai chamar esse profissional e, se ele condenado for, ele pode receber as seguintes penalidades: advertência confidencial em aviso reservado. Quer dizer, não vai ter nenhum problema para você. Você vai lá, vai receber essa advertência, dizer que você estava errado, mas a coisa não foi muito grave, foi uma coisa leve. Recebeu uma censura confidencial em aviso reservado. O que é a censura? Diferente da advertência. Ele vai descrever no seu prontuário, lá no conselho, o ocorrido, o julgamento, coisa e tal, e você vai ter que assinar lá que está ciente daquela situação. Censura pública, aí é problema. Todo conselho regional ele tem uma publicação, uma revista, alguma coisa, um jornal, mas no de radiologia geralmente é uma revista que ele pode mandar de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses. A cada edição dessas revistas vai sair lá censura pública. Quer dizer, vai estar lá o número do registro e o artigo do Código de Ética que foi infringido por aquele profissional e ano que aquilo aconteceu. Quer dizer, praticamente sempre uma edição daquelas censuras públicas. E vai ser todos os que foram censurados. Bem, todo hospital que tem centro de radiologia, toda a clínica radiológica, ela também tem que ser inscrita no conselho como pessoa jurídica. E eles recebem essa revista também. Então, todos os recursos humanos destes locais, que for inteligente, eles fazem um banco de dados. Aí, se no banco de dados tiver que sair uma censura pública para você em determinado dia, o teu currículo vai ser jogado de lado. Né?
Suspensão do exercício profissional em até 30 dias. Quer dizer, você pode ficar até 30 dias sem poder trabalhar porque o conselho vai impedir. Se o seu empregador te colocar, ele vai pagar uma multa por conta disso. Cassação do exercício profissional ad referendo do Conselho Nacional. Veja bem, o Conselho Regional vai chegar à conclusão que você deve ser cassado, você não pode mais trabalhar como técnico em radiologia. Mas isso só vai ser ato quando o Conselho Nacional ele der o referendo dele, ele confirmar e concordar com a diretriz do Conselho. O técnico ele pode dar sorte. O regional pode ter a conclusão de que ele precisa ser cassado, mas o nacional pode achar que não e dar uma suspensão de até 30 dias e a coisa se resolve. Mas na maioria das vezes o nacional concorda com o regional. Em matéria disciplinar, o Conselho Regional deliberará por ofício. Da imposição de qualquer penalidade caberá recurso no prazo de 30 dias contados da carência para o Conselho Nacional. Quer dizer, saiu a publicação de que você foi condenado, você tem até 30 dias depois disso para você entrar com recurso. Se você não concorda, você vai ter que encaminhar esse recurso ao Conselho Nacional, porque ele é o único que pode mudar a sentença do regional. Além do recurso previsto no artigo anterior, não caberá qualquer outro de natureza administrativa. Quer dizer, a pessoa só pode se referir àquilo que foi parte do processo. Artigo 29, o voto é pessoal e obrigatório em toda eleição, salvo doença ou ausência comprovada. Quer dizer, você é obrigado a votar, né? Os detalhes da deliberação serão tomados a maioria dos votos do presente, quer dizer, 50% mais um, aí já ganhou, rápido. Os radiologistas que se encontrarem fora da sede das eleições por ocasião desta poderão dar seu voto em dupla sobrecarga, opaca, fechada e remetida sob registro por ofício com firma reconhecida ao presidente do Conselho Regional. Veja um trabalhão que dá para votar quando você não está na área da sua sede. Né? Serão computadas as células recebidas com formalidade do parágrafo precedente até o momento que se encerra a votação. A sobrecarta maior aberta pelo presidente, que depostará a sobrecarta menor na urna sem violar o segredo do voto. As eleições serão anunciadas ao órgão oficial em jornal de grande circulação com 30 dias de antecedência. Quer dizer, vocês já vão ficar sabendo quando vai ocorrer a eleição para o Conselho Regional e Nacional de Técnica em Radiologia. A jornada de trabalho dos profissionais abrangida por esse decreto será 24 horas semanais. Acho que isso aí todo mundo já sabe, né? Aqui é que tem um problema. O artigo 31 diz que o salário mínimo dos profissionais que executam as técnicas definidas no artigo 1º desse parágrafo será equivalente a 2 salários mínimos profissionais da região, incidindo sobre esses vencimentos 40% de risco de vida e insalubridade. Não é mais isso. No Código de Ética Profissional diz que o técnico ele tem que negociar os seus salários pelos pisos regionais da área em que estará trabalhando, na média dos salários que estiver dentro da sua área de atuação. Por que isso foi mudado? Eu acabei pesquisando, eu queria saber o motivo dessa mudança. Parece que o Conselho Nacional ele mudou isso por conta que colocar pisos constitucional. Para não ter problemas com a federação, né, com a Justiça Federal, o Conselho Nacional ele fez essa alteração. Ele promulgou um novo Código de Ética e alterou a questão do salário que tinha no artigo 31. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação e revogam-se as disposições em contrário. Gente, hoje a gente termina a nossa aula, mas vou logo avisando. A nossa próxima etapa, a gente vai estar vendo uma lei nova. Porque antigamente, quem exercia a questão de segurança e saúde do trabalhador nas atuações radiológicas e médicas e veterinárias era a portaria 453. É uma que até eu devo já ter para você. Um novo decreto e então
parece que ele revoga e substitui. Ele tem 16 páginas, eu vou dar uma estudadinha nele para poder estar passando para vocês. Para mim, até esse novo decreto é novo também. Então, estaremos nesse decreto aprendendo juntos. Abraço, beijo no coração para vocês. Bom domingo e feliz Dia das Mães.